Bom, meu nome é Hanna e junto com meus companheiros Caio Salles, Jonas Berman e Jorge Devanier, alunos da Unifax, graduandos do curso de Engenharia de Produção, através desse screencast, vamos falar aqui para vocês sobre 4 softwares bastante utilizados na nossa engenharia de produção. São eles o Maple, o Waveviews, o Stata e o Ansys, que funcionam como chave para a realização de algumas atividades. Assim como o computador com máquina, essas ferramentas precisam de comandos. Comandos esses que pertencem a tipos de linguagens avançadas de programação, como a C e as demais. Bom, o Maple ele é um sistema algébrico computacional comercial de uso genérico. Ele constitui um ambiente muito informático para a computação de expressões algébricas, simbólicas, permitindo o desenho de gráficos tridimensionais que podem servir para expressar qualquer tipo de característica ou variação de algo na produção. Ele utiliza uma linguagem muito semelhante às de muitas linguagens de programação. O Waveviews 8, embora tenha sido desenvolvido por economistas e com maioria de aplicações na economia, não há nada que o impeça de ser usado em outras áreas. O Waveviews é um software que produz regressões e previsões. Com Waveviews você pode desenvolver uma relação estatística entre os dados e usar esta relação para prever valores futuros dos dados. As áreas onde o Waveviews pode ser útil incluem previsão de vendas, análise de custos, previsão e análises financeiras, simulação e previsão macroeconômica, análise científica e avaliação de dados. O programa Waveviews proporciona modos visuais convenientes, entrada de dados através do teclado ou de arquivos de disco, criação de uma nova série a partir de uma já existente e executa análise estatística das reações entre os dados. Cada série inserida recebe um nome, e você pode pedir operações de qualquer complexidade em todas as observações, somente mencionando o nome da série. O software Stata é um programa de estatística usado geralmente para análise econométrica. Sua versão foi desenvolvida em C e lançada em 1985. O Stata pode realizar tarefas simples como calcular média, desvio padrão, testes de hipótese, intervalos de confiança, até estatísticas mais complexas como análise de variância, regressão linear múltipla, regressão não linear, regressão logística, análise de sobrevivência, regressão de Cox, etc. Ele é muito utilizado em tarefas de econometria, utilizando dados cross-section, dados em painel e estimação de séries temporais como modelos Ariman, Hermex, Gerk e etc. Também tem recursos potentes de tabulação de variáveis e comando para cálculo das medidas de associação usadas em epidemiologia, como razão de incidências, risco relativo, razão de chances e risco atribuível. Ele pode importar diretamente dados do Excel, SPSS e outros. O Ansys é um software que existe há 40 anos e foi o pioneiro na aplicação de métodos de elementos finitos. O programa está dividido em 3 ferramentas principais chamadas pré-processador, solução e pós-processador. O programa também é destinado à solução de problemas mecânicos, incluindo análise de estruturas dinâmicas e estáticas, análise de transferência de calor e fluidodinâmica, análise de processos acústicos e também de eletromagnetismo. O conhecimento da linguagem conhecida como a PDL, que possui recursos para a declaração de diversas variáveis, é um item importante na formação dos usuários do código Ansys de elementos finitos. Bom, já agora aqui eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta algorítmica chamada Monte Carlo. Atualmente é muito comum a aplicação de simulação para a obtenção de valores esperados associados a acontecimentos futuros. Isso é resultado do advento de novas tecnologias e computadores cada vez mais potentes, um pré-requisito básico para a realização de simulações. Entretanto, alguns profissionais acabam abandonando a aplicação das ferramentas de simulação em virtude do pouco conhecimento estatístico ou da baixa atratividade pelos resultados obtidos. Os métodos de simulação são ferramentas utilizadas para a tomada de decisão na solução de problemas de várias naturezas, especialmente úteis em situações que envolvam análise de riscos para predizer o resultado de uma decisão face à incerteza. A aplicação da simulação em problemas gerenciais requer primeiramente a modelagem em termos matemáticos do sistema que se pretende investigar, tornando conhecidas as variáveis e os relacionamentos relevantes do problema, permitindo simular as respostas do sistema a diferentes escolhas de tomada de decisão. O método de simulação Monte Carlo é uma técnica utilizada
que utiliza a geração de números aleatórios para distribuir valores a variáveis do sistema que se deseja investigar. Os números aleatórios podem ser obtidos através de algum processo aleatório, como tabelas, ou até mesmo diretamente do computador, através de funções específicas. A simulação, então, é replicada muitas vezes, até que exista segurança sobre o comportamento característico da variável decisória sobre a qual recairá a decisão. A aplicação desse método na nossa engenharia de produção é comum em problemas de análise de riscos, políticas de estoque, fluxo de produção, filas de espera e em políticas de manutenção de máquinas. Este método de simulação consiste em um processo de operação de modelos estatísticos de modo a lidar experimentalmente com variáveis descritas por funções probabilísticas. Neste modelo, o tratamento analítico é muito trabalhoso. Pode ser empregado como uma excelente alternativa para analisar experimentalmente os efeitos conjuntivos das variáveis aleatórias do sistema. Para criar a simulação no Monte Carlo, em um projeto, o modelo é executado várias vezes por meios computacionais, retornando assim uma distribuição estatística dos resultados calculados, seja para tempo ou para custos. Para simulações envolvendo tempo, é necessário conhecermos o caso otimista, o pessimista e o esperado, tornando possível a atribuição de uma distribuição de probabilidades mais apropriadas aos valores. Com o número de interações tendendo ao infinito, temos como resultado uma distribuição normal. Uma vez que conhecida a distribuição normal em torno do seu projeto, torna-se possível responder com firmeza aquela famosa pergunta: qual a probabilidade do meu projeto terminar no prazo? E aí, tendo assim uma noção futura de tudo que você está planejando. Bom, galera, podemos então chegar à conclusão que essas ferramentas e tudo que envolve a tecnologia de informação utiliza a computação como um meio de produzir, transmitir, armazenar, aceder e usar diversas informações, tanto para solucionar quanto para desenvolver. Obrigada pela atenção e bons estudos.